Deus abençoe a sua segunda, essa noite aqui no programa, na Live Nação em Poder. Eu quero que você fique conectado, centrado, para você absorver realmente o que vai ser falado, porque vai ser algo muito poderoso e muito forte, o que nós vamos passar para você. Você pega a visão, entendimento, porque é algo assim muito profundo que o Espírito Santo quer revelar para você nessa noite. Mas é algo assim extraordinário, é algo glorioso, é um entendimento que eu vou trazer para você aqui que pode mudar a sua história. É uma revelação poderosíssima. Não só hoje, mas essa semana. É uma semana de ativação poderosa, porque a história de Jacó tem tudo a ver com a minha vida, com a sua. Por quê? São pontos que Jacó passou que nós passamos. A vida da humanidade. Conflitos, confusão, perdas, tristezas, vitórias, conquistas, miséria, bênção, sabotagem, engano, injustiça, perseguição, tramas. Tudo isso Jacó passou, conflitos na vida sentimental, conflitos na vida espiritual. Tudo isso Jacó passou. Então foi algo assim que realmente ele viveu, ele passou, ele viveu, ele passou, e eu quero que você venha entender aqui no programa, porque vai te ajudar muito, não só hoje, nessa segunda-feira, mas na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, o que nós vamos passar para todos. Para outra estação e para outra dimensão. Vai mexer com você. Então, preste atenção. Vamos lá. Primeiro, o Deus que entra nos conflitos para gerar o teu Reobote. Todos nós precisamos ir para Reobote. O que significa esse Reobote? Eu quero que você entenda que esse Reobote é algo poderoso. É o lugar que Deus preparou para a gente. Isso está escrito em Gênesis 26, versículo 22. Está aqui escrito. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. E por isso chamou o seu nome Reobote. E diz, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Isso aconteceu na época de Isaque, quando os filisteus contendiam contra ele, iam fechando os poços de Isaque, mas Deus levou e prosperou, e ali chamou o lugar de Reobote, e alargou, e ali eles cresceram naquela terra. Então presta atenção, olha só como que a coisa é forte. Tem ligação de Isaque já com Jacó, o pai e o filho. Mas vamos lá. Há confusões que não são do diabo. São convites de Deus para a sua expansão. Então, o povo daquela época, né, os que vinham causando problema na terra, o povo de Abimeleque, que tinha inveja, né, lá aonde Isaque estava vivendo, e eles vinham contendendo, até os pastores lá de Gerar porfiaram contra os pastores de Isaque, mas Deus estava com ele. Vamos lá, a vida de Jacó é a prova que antes da expansão
sempre vem uma confusão. Olha só que coisa poderosa. Então, entenda bem. Isso foi quando houve fome na época de Isaac, e ele vai a Gerar por causa da fome, e lá em Gerar, Deus é com ele. E ele abriu os poços, e aí, quando ele abriu os poços, os filisteus queriam enterrar os poços, e aí, lá na terra de Gerar, houve contenda entre os pastores de Gerar, que porfiaram contra os pastores de Isaac. E aí, quando abriram o poço, o terceiro poço, em Reobote, Deus ali abençoou e alargou. Então, antes da bênção veio a confusão. Agora vamos para Jacó. A vida de Jacó é a prova que antes da expansão sempre vem uma confusão. E foi assim também na vida dele. Nada na vida dele começou com paz. Tudo começou com disputa, tensão, perseguição e aperto. Mas Deus usa cada cenário para empurrar Jacó para um destino que ele queria, que Deus queria que acontecesse. Hoje quero te entregar essa chave, que isso aqui é uma chave que nós vamos entregar. Os conflitos que você vive não são finais, mas são portões que vão ser abertos para você. Vão ser portões que serão abertos. Eu estou fazendo aqui um paralelo, uma analogia do que aconteceu antes também. Na época de Isaac, na época de Abraão, também teve conflitos, mas porque Deus estava com eles, eles se destacavam e venciam. Olha só, a tensão no ventre de Rebeca, quando ela ficou grávida e passou a ter gêmeos, Esaú e Jacó, dentro do ventre dela. Antes de nascer, Jacó já vivia conflito. Isso revela algo profundo. Quem tem propósito já nasce incomodando o ambiente. Então entenda bem. Tem pessoas que falam assim, eu não sei por que as pessoas incomodam tanto comigo. Entenda, Deus te escolheu para algo grande. Sabe, sem você fazer nada, sem você criar confusão, você é da paz, você quer o bem, mas tem pessoas que se incomodam com você. E quando você tem uma luz que está brilhando no seu interior, é lógico que isso vai incomodar. Tem pessoas que não entendem o que Deus tem com você. É coisa no secreto, é coisa no particular, é no íntimo. É relacionamento que você está construindo, que você tem. Então Jacó, ele nasceu e lá ele já pelejava no ventre de Rebeca contra Esaú. Os dois já tinham uma peleja lá dentro. Porque Deus também já tinha um propósito na vida de Jacó. Quando Deus forma alguém para romper, até o ventre fica pequeno. Esaú representa o mais forte, ele nasceu primeiro, Jacó nasceu ali agarrado no calcanhar dele, os dois eram gêmeos. Só que um teve que sair primeiro, né? Esaú representa o sistema, o mais forte, o visível, aquele que se destaca. Jacó representa o profético, o invisível, o improvável. Toda jornada profética começa com o improvável, tentando sobreviver. Então preste atenção. Tem coisas na sua vida, tem gente que fala assim, para mim tudo é mais difícil. Por quê? Porque Deus te escolheu para uma coisa, para um propósito grande, para algo poderoso. A vida de Jacó foi muito mais difícil do que a de Esaú. Também porque ele não era perito como o irmão dele era, ele não tinha as qualidades físicas que o irmão dele tinha, mas ele tinha algo dentro dele que ardia. Ele tinha algo dentro dele que queimava. Jacó tinha algo dentro dele que pegava fogo, que desejava Deus. O conflito que abriu o caminho. Jacó não saiu de casa para passear. Ele saiu porque estava ameaçado. O conflito não expulsou Jacó, empurrou Jacó para Betel. Então, eu venho falando sobre isso.
Foi necessário Jacó passar por aquilo, ter o conflito, ter o irmão dele não se importar com a bênção, porque ele se achava o tal, se achava mais talentoso, porque era perito em caça, era mais forte, era o primogênito, era o preferido de Isaac. Esaú era, vamos dizer assim, era o que Isaac admirava. Para você ver aquilo que Deus falou para o profeta Samuel, né? Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Deus vê o interior. Na cabeça de Isaac, toda bênção seria para Esaú. Preparado, guerreiro, forte, esbelto, admirado com certeza pelos amigos. Jacó pacato, vivia na tenda. Não tinha tanta expressão. Com certeza era mais lento. Tinha, sabe, não sabia lidar com certas situações. Só que tinha algo dentro dele que Deus agradava. Deus já tinha separado ele. Se não fosse a perseguição, Jacó não teria encontrado a escada, nem teria saído da casa. A escada não desceu no Egito, a escada não desceu em Padã Arã, a escada não desceu na casa de Isaac, a escada desceu lá no deserto. A escada desceu lá aonde não tinha ninguém. Se não fosse atenção, Jacó não teria achado o lugar do voto. Há lugares que você só encontra quando tudo parece desmoronar. Então, às vezes, sabe, tem lugar que Deus vai permitir pessoas se levantar calúnia, pessoas falar mal de você, pessoas querer te colocar para escanteio. Às vezes vai pessoas querer te punir, porque você tem que sair dali, você tem que ir embora. E como você não quer ir, você vai ter que ser empurrado, você vai ter que ser mandado embora, você vai ter que ser expurgado dali, você vai ter que ser chutado dali. Mas não é as pessoas, é o próprio Deus. É o próprio Deus te arrancando dali. Porque tem algo que Deus vai fazer que é só com você. Não é com aquelas pessoas, não é ali naquele lugar. E você não tem como ficar mais ali, porque tem algo que ninguém está vendo ainda, que está no secreto, que está no invisível. E que, como você também não sabe, você às vezes não tem esse discernimento, e ali é um lugar que é cômodo, é um lugar que te traz segurança, é um lugar que você está bem estabilizado, você está bem. Seu futuro está garantido, como eu vejo algumas pessoas que falam assim, olha, não, eu não quero montar minha empresa. Para quê? Eu já tenho aqui nessa empresa 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos aqui nessa empresa. Eu sou aqui gerente, eu sou encarregado, eu já sou aqui renomado dentro dessa empresa, conhecido. Eu sou amigo aqui do dono da empresa. Ó, eu tenho um salário aqui que é o melhor da empresa. E eu não tenho dívidas, eu não tenho que ficar tendo que pagar funcionários. Então a pessoa vive bem, ganha lá 30, 40, 50 mil, 100 mil de repente na empresa, aí não quer esquentar a cabeça. Mas se Deus tem algo grande para você, Ele vai permitir ali ter alguma confusão. Ele vai permitir ali ter algum problema. Ele vai permitir ali as pessoas começarem a olhar de rabo de olho para você. Ele vai permitir ali gente ficar com inveja de você. Por quê? Já que você não sai, já que você está cômodo ali para você, já que você acha que ali é o seu lugar para sempre, então Deus vai ter que dar um jeito de te tirar dali. Então ele vai permitir ter confusão, ter conflito, ter pessoas querendo te sabotar. Por quê?
porque o conflito que teve lá não expulsou Jacó, empurrou ele para Betel, ele teve que ser expulso dali, teve que sair dali. Tá pegando a visão? E tem lugares, e tem ambientes que você não vai ser mais bem-vindo, que você não vai ser bem-quisto ali, nem bem-vindo, e não vai, o seu espírito não vão gostar mais de você. Mas sabe por quê? Porque Deus te separou, te escolheu para algo diferente. Davi não era bem visto pelos irmãos, ele vivia no campo. Ele não sentava na mesa, ele não dormia dentro de casa, ele ficava lá fora. Foi lá que nasceu vários salmos. Paulo foi um nascido fora da época. Os irmãos de José tinham inveja dele. Jacó, quando foi para a casa de Labão, foi um problema. Foi um problema. Porque Labão tinha suas regras, Labão tinha suas doutrinas lá da casa, Labão tinha as suas normas. E quando Deus tem algo para você, não tem como ser escolhido. E quando a pessoa é um escolhido, não tem como ela ficar encaixotado, não tem como ela ficar preso em certos lugares. Deus escolheu você, então é lógico que você vai passar por certas situações, igual Deus falou para Abraão, você tem que sair da tua terra, porque não vai ser aqui, eu vou fazer algo na sua vida, vai ser em outro lugar. Então, a zona de conforto, a comodidade, o ser humano é resistente àquilo que é desconhecido, àquilo que é novo. Tá pegando a visão? Toca o sino aí, ó. Toca o sino, deixa o seu like e se coloca se coloca na brecha, né? Se coloca aí na brecha, na dispensação do Espírito, para Deus revelar o que Ele quer fazer na tua vida. A confusão é a chamada para Betel. Jacó estava cansado, sozinho, fugindo, deitado em pedra. O pior dia da vida dele se tornou o maior dia da vida dele, que foi quando ele deitou a cabeça naquela pedra. Betel sempre nasce no momento em que você acha que Deus te abandonou. Não é o conforto, não é o colapso. Deus não fala com Jacó quando tudo vai bem. Deus fala quando ele está quebrado. Deus aparece quando ele não tem nada na mão. Deus libera a promessa quando ele menos merece. A escada desce quando tudo sobe contra você. A escada desce quando tudo sobe contra você. Olha só o cenário que foi preparado. Olha o cenário que Deus criou. Para Deus depois levar, empurrar Jacó lá para encontrar com ele lá em Betel. É mistério, isso é mistério. Isso é algo que não tem explicação humana, é algo inexplicável. Às vezes você não entende, por isso que Jesus falou, bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem. Exultai-vos, alegrai-vos, por causa que está sendo perseguido por causa do meu nome. Como é que você vai exultar, se alegrar, porque você está sendo perseguido? Como é que você vai se alegrar quando estão falando mal de você? Está aqui em Mateus capítulo 5. Isso é um absurdo. Parece que é uma coisa que não tem coerência, que Jesus falou. Você acha que Jesus estava fora de si quando ele falou isso? Aqui, ó, Mateus capítulo 5, versículo 10, capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, versículo 11, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Vão começar a falar mal de você. Vão começar a falar mal de você por causa do nome de Jesus. Aí Jesus fala, você é bem-aventurado, você é feliz, regozijai-vos, exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Perseguir os meus profetas antes de vós. Quer dizer, como é que a pessoa vai se alegrar porque alguém está falando mal dela, porque alguém está criticando, está atacando pau, está soltando a borracha, está batendo, está apedrejando. Aí a pessoa vai ficar feliz? Mas é porque Deus não trabalha com a lógica, ele trabalha com aquilo que é ilógico.
O voto que abre dimensões. Jacó faz um voto ousado. Se o Senhor for comigo, de tudo te darei o dízimo. Então começou ali. Ele não se tornou dizimista quando ele tinha dinheiro, não. Ele se tornou dizimista quando ele não tinha nada, 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 nada. Não foi troca, moeda de troca, barganha, não. Ele entendeu ali que ele tinha que aliançar-se com Deus, porque Abraão era dizimista. Ele sabe que o pai dele, Isaac, foi fiel a Deus. Ele tomou essa decisão por revelação. Isso aí foi revelação do Espírito. Jacó entende que é algo que muita gente não entende. Conflitos não são para quebrar sua fé, são para construir seu altar. O voto é a resposta espiritual de quem quer mudar o ciclo. Você quer mudar o ciclo? Você quer mudar de etapa? Você quer subir de estação, de dimensão? Quer ter valorização? Quer promoção? Tem que ser no mundo espiritual primeiro. Vamos compartilhar essa live. Deixa o seu like. Toca aí o sino. O conflito que gera Reobote, né? Assim como Isaac declarou, agora o Senhor nos deu lugar. E ela largou lá. A mesma coisa aconteceu com o pai dele. Que também, naquela época, Isaac não entendia, não sabia que era com Jacó. Porque o preferido de Isaac era Esaú. Às vezes seu pai nem sua mãe vai estar do teu lado. Pode ser que entre vários irmãos, os pais tenham preferência por alguém, mas você precisa entender que isso aí é humano. Seu pai, é lógico que Isaac amava Jacó também, mas tinha uma preferência maior por Esaú, porque ele era o primogênito, nasceu primeiro. Rebeca gostava mais de Jacó, porque Jacó ficava em casa, Jacó ajudava ela a cozinhar, Jacó com certeza ajudava a arrumar lá as coisas da tenda. Esaú não estava nem para isso, para ele. Esaú estava lá caçando, fazendo as arruaças dele, fazendo as coisas dele. Jacó ficava lá ouvindo as histórias, né? Com certeza, Rebeca falava: o teu pai Abraão, o teu avô Abraão, aconteceu isso, teu pai foi levado ao Moriá, quase foi sacrificado, mas Deus bradou, apareceu o cordeiro lá, foi um monte, Deus proverá. Tua avó Sara foi estéril, teve filho, seu pai nasceu já com seu avô com a idade de 100 anos. Então Jacó sabia dessas histórias. Deus apareceu para ele lá em Ur dos Caldeus. Então, Jacó queria ir para essa dimensão. Ele entendia as coisas. O voto que levou Jacó para essa dimensão. Jacó entendeu o que muita gente não entende. O voto é a resposta espiritual de quem quer mudar o ciclo. E aí, o conflito que gera Reobote, né? Assim como Isaac declarou, agora o Senhor nos deu um lugar. Deus estava usando conflitos, tensões e perseguições para confundir Jacó, para conduzir Jacó ao lugar do amplo, assim como aconteceu lá na época de Isaac, do pai dele. Abriram um poço em Ezeque, né? Lá o nome do primeiro poço foi Ezeque. Aí os caras foram lá, os filisteus fecharam. Abriram um poço em Sitna, foram lá e fecharam. Isaac cavava os poços e os poços iam brotando água. E os caras vinham lá e jogavam e tampavam o poço, por sacanagem, por maldade. Que tem de gente aí fazendo sacanagem com a outra, querendo prejudicar, jogando cal na fé das pessoas. Tem muita gente suja, mas você está com quem? Não importa as sacanagens, as falhas, os erros, a sabotagem que as pessoas fazem. Não liga para isso, não. Preocupa com a sua comunhão com Deus. Aí ele cavou outro poço. Aí lá, não conseguiram. Os caras falaram assim: não tem jeito. Não dá para competir com ele. É como Labão. Labão queria caçar e acabar com a vida de Jacó. E como ele viu que Deus apareceu para ele e falou que não mexe com Jacó, ele falou: vamos fazer uma aliança. É igual o Faraó, ora por mim aí. No final das contas, o Faraó estava pedindo oração para Moisés.
tem jeito. Já que não pode com ele, vamos nos unir com ele, né? Já que não pode fazer nada contra ele. Então entenda sobre isso. Você não cresce em terra confortável, você cresce em terra de aperto. Para encerrar, a gente orar, um momento profético. Declara aí comigo agora. Senhor, diga isso aí comigo. Transforme meus conflitos em portões de expansão. Transforma as minhas tensões em portais de Betel. Transforma minhas confusões em caminhos para a promessa. Repete isso comigo. Diga aí comigo. Transforma os meus conflitos em portões de expansão. Aleluia. Nós cremos. Transforma as minhas tensões em portais de Betel. Transforma minhas confusões em caminhos de promessa. Você crê? E nós já estamos nos preparando para domingo agora. O grande aniversário que vamos ter dos aniversariantes do mês de novembro, grande festa, derramamento do Espírito Santo. Deus está levantando colunas em todas as igrejas da nação dos escolhidos, na mesma fé, no mesmo Espírito. E olha, Deus te escolheu, por isso que está acontecendo tudo isso. Entenda dos planos de Deus, Ele está no controle, fique em paz. Se você quiser plantar e semear aí a sua semente, se tornar dizimista, faça o seu voto. Deus está te chamando para você te levar para Reobote, para expandir a terra, para te levar para uma expansão diferente. Está aí os Pix, se você quiser plantar, eu vou orar agora por você. Vamos determinar. Deus vai fazer você ser coluna e Ele está te chamando para algo poderoso, para mudar a sua história e te honrar e te abençoar. Vamos ter uma semana aí de coisas poderosas, como foi falado hoje. Toca o sino, deixa o seu like, compartilha essa live, porque se você entendeu, está com a gente aqui desde o começo, absorveu, entendeu por que está acontecendo também todo esse reboliço contra você, Deus, só você se posicionar e estar fazendo a vontade de Deus. Deixa Ele trabalhar em você, deixa Ele se revelar para você. Não se preocupa com quem está tramando contra você, não. Deus é grande. É o momento da oração. Meu Deus, eu quero te agradecer por essa noite, por essa revelação, por esse entendimento, meu Deus. Por tudo que o Senhor tem falado conosco aqui, meu Deus. Por tudo que o Senhor tem revelado ao nosso coração. O Senhor tem nos dado discernimento e tem nos dado sabedoria. É noite profética, é noite de bênção, é noite de vitória, é noite de unção, é noite abençoada, e nós cremos que as promessas do Senhor agora estão se cumprindo. E o Senhor está derramando uma unção poderosa sobre todos agora que creem. O Senhor está levantando colunas. O Senhor está chamando essa pessoa para levar ela para Reobote, para largar os caminhos dela, para que ela cresça na terra e faça diferença. O Senhor quer colocar uma escada para os anjos subir e descerem. O Senhor está lá no topo da escada. O Senhor chamou essa pessoa para um propósito poderoso e grande aqui na terra. O Senhor não quer ver essa pessoa na miséria. Eu sei que agora está tendo milagres. Nessa noite tem bênção chegando, tem resposta acontecendo, tem bênção chegando para a gente agora. Tem muita coisa sendo destravada, tem muita coisa sendo desbloqueada. Tem céu sendo aberto, tem anjo subindo e descendo. Tem bênção chegando nas nossas mãos, meu Deus. Nós cremos, tem respostas do Senhor para nós. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nós tomamos posse e recebemos nessa noite tudo que o Senhor tem para a gente. Em o nome de Jesus Cristo. Seja abençoado. Seja iluminado pelo Espírito e pelo poder de Deus. Se torne coluna. Cada semente, cada dízimo que você tem plantado, cada oferta, que a igreja cresça. Meu Deus, o Senhor vai fazer uma coisa extraordinária. Eu sei que o Senhor está formando, está preparando. Não é algo pequeno, é algo grande. Há uma certeza dentro da gente. Há uma convicção.
Há uma confiança que está acima de tudo, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Tome posse das promessas de Deus. Deus está te preparando para mudar a tua história e mudar a tua vida. Se você crer, tome posse das promessas de Deus sobre você agora. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, noite poderosa, né? Meia-noite hoje pelo WhatsApp eu vou estar orando. Acesse o link aí, entra lá na descrição do vídeo, esteja com a gente. Tá bom? Pega a visão. Prepare-se para esse domingo, quarta-feira. Vamos viver de fé em fé. Deus é com a gente. Amanhã eu vou estar em Campinas. Quarta-feira em Santo André. E domingo no Tatuapé. De manhã e à noite em Campinas. Deus abençoe.